Boa noite, meus amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre sua vida, sobre sua casa. Que bom estarmos aqui mais uma vez para adorar o Senhor nessa terça-feira. Então eu quero convidá-lo nesse momento a termos um momento de louvor, agradecermos a Deus por tantas coisas que nós temos recebido e eu quero convidá-lo a fazer isso de todo o seu coração. Estamos aqui pela graça de Deus. Se estamos aqui é pela bondade do Senhor. E eu quero convidá-lo a louvar o nome daquele que está sentado acima de todos os tronos, principados e potestades, o Senhor Jesus Cristo. Então feche seus olhos, vamos orar, depois estaremos cantando algumas canções e eu gostaria que você participasse desse momento de culto a Deus com muita gratidão, com muita alegria no seu coração, louvando ao nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Deus querido, Pai amado, louvado seja o teu santo nome. Te agradeço, ó Deus, por mais um dia que o Senhor nos deu e agora, ó Deus, o Senhor tem nos permitido viver mais uma noite. Ó Deus querido, que o Senhor seja glorificado, honrado, engrandecido nesse momento de culto, que a tua graça esteja sobre o teu povo, que o Senhor esteja recebendo toda a honra, toda a glória, toda a adoração. E que, ó Deus, enquanto adoramos o Senhor derrame sobre nós as tuas bênçãos, a tua graça e a tua bondade. Renova as forças do teu povo. Ó Deus, seja exaltado nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos louvar a Deus. Boa noite a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som dos céus, Tua glória contemplar. Então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Te damos honra, te damos glória, te damos glória. Teu é o poder, para sempre, amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, para sempre, amém. Então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som dos céus, Tua glória contemplar. Te damos honra, você pode cantar, te damos glórias, te damos glória. Teu é o poder, para sempre, amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, para sempre, amém.
Teu é o poder para sempre, para todo sempre. Amém. Amém. Amados irmãos, novamente temos esse momento de oração, de intercessão, sempre em nossos cultos. Nós temos esse momento tão especial para colocarmos diante de Deus, diante do nosso Senhor, os nossos pedidos de oração que podemos clamar ao Senhor. Então, nesse momento, eu quero convidá-lo a fazer isso, a colocar-se diante do Senhor. Você que tem alguém, conhece alguém que carece de oração, precisa da intervenção divina, coloque aí o nome dessa pessoa no chat e vamos orar, vamos clamar pela graça e pela bondade do Senhor. Ele já tem ouvido as nossas orações, tem respondido, muitas pessoas têm melhorado, graças a Deus. E continuamos orando, continuamos clamando ao Senhor. Então, coloque-se agora diante do Senhor, diante do altar do Deus Todo-Poderoso e clame ao Senhor comigo. Vamos orar. Deus querido, Pai amado, mais uma vez, ó Deus, estamos aqui diante do Senhor e nos prostramos mesmo diante de Ti e nos recorremos, ó Deus, ao Senhor, porque só o Senhor, ó Deus, pode mudar a nossa vida, só o Senhor tem o poder de restaurar as vidas. Ó Deus, nesse momento clamamos por aqueles, ó Deus, que estão doentes, por aquelas pessoas que estão acamadas, por aquelas que estão fazendo, ó Deus, tratamento médico. Meu Deus, tenha misericórdia, que a Tua graça, que o Teu amor esteja sobre eles, mas que o Senhor, ó Deus, esteja liberando uma ordem de cura. Ó Deus, venha trazer libertação a essas vidas, em nome de Jesus. Restaura as vidas, ó Pai, nesse momento, em nome de Jesus. Peço-te, ó Deus, por cada casa, por cada família, especialmente, ó Deus, por cada uma família da Igreja da Barra. Ó Deus, nossos irmãos, nossos amigos que precisam de um milagre na área financeira, que o Senhor esteja abrindo portas, abençoando, ó Deus, dando graça, dando ideia, sabedoria, ó Deus, em nome de Jesus. Fortalece a Tua igreja, fortalece o Teu povo, ó Deus, esteja com a Tua mão estendida sobre nós, anima a Tua igreja, fortaleça a fé de cada um dos Teus servos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, nós vamos louvar a Deus com mais uma canção e logo após o reverendo Heron Friaça, pastor da Primeira Igreja Presbiteriana de Guarapari, irá trazer para nós uma mensagem da Palavra de Deus. Então que você possa continuar aí conosco, que o Senhor Jesus possa falar profundamente ao seu coração e que o Espírito Santo de Deus enche o teu coração de graça e de alegria espiritual. Então fica aí e louve a Deus conosco e logo após, reverendo Heron irá trazer a palavra de Deus. Vamos louvar o Senhor. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou, um adorador por excelência me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer, eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver, eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA, um adorador por excelência, um adorador por excelência, um adorador por excelência. Quero ser. Nós possamos a cada dia ofertar a Deus aquilo que Ele deseja de cada um de nós, amém? Quero dar o melhor de mim, quero oferecer sacrifícios de louvor. Quero ser bem mais
do que já sou. Um adorador por excelência me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser um adorador por excelência. Cante. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Glória a Deus. Graça e paz, irmãos. Que bênção saber que o Senhor tem nos abençoado, que Ele tem derramado sobre nós esta porção maravilhosa da Sua palavra para nos conduzir nesse caminho. Quando olhamos para a palavra do Senhor, eu queria compartilhar com você hoje em 1 Tessalonicenses, no capítulo de número 3, verso de número 11 ao verso 13. Tessalonicenses, capítulo 3, verso 11 ao 13. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, o nosso mesmo Deus e Pai e Jesus, nosso Senhor, dirijam-nos o caminho até vós. E o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. O verso de número 1 do capítulo 4 ainda. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Que palavra maravilhosa quando nós vemos o apóstolo Paulo se dirigir à igreja de Tessalônica e exatamente falar sobre esta importância de caminhar na graça, de estar trilhando agora este caminho que agrada a Deus. Capítulo 4, a estrutura do capítulo 4 fala sobre isso, sobre esta vida que agrada ao Senhor. Fala também da busca da santidade, fala da comunhão e a observação, a grande exortação do apóstolo é quando ele fala sobre a vinda do Senhor. Preste bem atenção quando nós aqui estamos falando sobre discipulado, sobre evangelização, e nada melhor do que a transformação do evangelho na vida do ser humano para que ele possa perceber coisas que antes ele não sabia e agora ele passa a praticar aquilo que está no seu conhecimento, está na sua forma de vida. O cristão, ele estará ali agora agindo de uma forma completamente diferente, e é uma vida completamente cercada, protegida, amparada, direcionada pelo próprio Deus. Porque muitos povos, quando têm um conhecimento superficial de Deus, eles não compreendem
a respeito dessa grandeza, dessa transformação que o Evangelho traz na nossa vida. O Evangelho veio para transformar a nossa vida. O Evangelho veio para nos tirar deste estado natural, para viver de uma forma completamente sobrenatural. Ainda que essa terra aqui seja por um breve momento a nossa estadia, mas até que o Senhor volte, nós precisamos fazer assim com que este Evangelho seja proclamado e que muitos possam ouvir a respeito deste Deus. Me permita contar a experiência que nós tivemos num tempo atrás. Nós estávamos com a igreja acampado num sítio lá na roça e de repente a moçada saiu para fazer a evangelização e nós encontramos uma família que estava há dias com um problema, e esse problema naquele momento era não tinha como resolver, era um problema terrível. Por quê? Há mais de semanas a filha estava num quarto com uma inflamação terrível no dente. O dente então ali estava completamente infeccionado, Samara. Você que é dentista, e os meninos estão fazendo odonto e sabe que é um negócio complicado. Como é que chama? É abscesso? É um abscesso. Então essa menina estava lá com esse problema lá há mais de semanas, e ela não comia, e ela ficou completamente assim transtornada naqueles dias. E essa senhora, ao ver a gente chegar, muito educada, ela disse: olha, meus filhos, eu não posso nem recebê-los porque eu estou ali com a minha filha com um problema terrível. Aí nós perguntamos o que era, ela explicou, e naquele momento surgiu no nosso coração o desejo de orar por aquela menina. E fomos lá no quarto onde aquela menina estava, sentindo muitas dores. A dentista ali estava muito distante para que ela pudesse ser atendida, e talvez até mesmo por não ter informações a respeito disso, ela estava lá sofrendo, tomando um monte de remédio, e nós entramos e oramos por aquela menina. E aí fomos embora. À noite teve o culto, e estava assim toda aquela mocidade no culto, e de repente, ao olhar lá longe, vinha um pessoal caminhando. A gente veio para o culto, e quando nós vimos, era a dona com uma pessoa do lado. Nós não reconhecemos, porque no dia que nós, na manhã que fomos lá, a menina estava toda sem pentear o cabelo, estava estranha, com o rosto todo inchado, e nós oramos por aquela menina. E à noite, a mãe daquela menina então leva aquela menina no culto. Ela não tinha nenhum inchaço no rosto, e ela disse o seguinte: olha, vocês ali fizeram aquela oração para minha filha, e de repente ela foi lá para o banheiro correndo, e saiu muita secreção, pus, e ela não sentiu dor a partir desse momento. E amanhã eu estou indo na cidade, no dentista, para poder resolver lá o que ficou, mas ela não sentiu dor mais, e ela não tem inchaço nenhum mais no rosto. E aí nós ficamos felizes demais, porque era um momento de ver o testemunho de alguém, de receber uma cura, né? De receber ali naquele momento um alívio. E nós ficamos assim a noite inteira conversando a respeito de que o Evangelho veio fazer isso. O Evangelho veio para transformar a vida das pessoas. O Evangelho veio com poder
Não simplesmente o que Paulo está dizendo aqui para essa igreja de Tessalônica, que esse evangelho não é somente de blá blá blá, é o poder de Deus, o Senhor que transforma vidas, o Senhor que veio para curar, o Senhor que veio para restaurar, Ele pode. E só que muitas vezes, irmãos, nós por nossa limitação, por nossa insignificância mesmo, a gente começa a medir Deus de acordo com aquilo que nós achamos de nós. Mas nós precisamos de mudar isso. Nós precisamos olhar para o Deus que transforma, que age, que cura, que opera, que faz, independente de nós. Não foi simplesmente ali um momento de uma oração poderosa, não foi, mas foi uma oração que tributou honra e glória para o Deus que é todo-poderoso, compreende? Quando nós olhamos aqui a respeito do que Paulo fala para a igreja, esse capítulo então 4 e o verso de número 1, ele fala: irmãos, vocês precisam entender que o crescimento nada mais é do que estar próximos de Deus, viver próximo de Deus, agradando a Ele. É isso que o apóstolo então fala: finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à maneira que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. O que o apóstolo está dizendo é o seguinte: olha, da mesma forma que vocês receberam este evangelho e vocês estão andando, que vocês possam continuar e vocês possam progredir. O crescimento maior então era ali fazer a vontade de Deus, era praticar a vontade de Deus. Quando você olha ali a oração feita por aquela menina que estava enferma, o que mais nós queríamos ali, meus irmãos, era falar do amor de Cristo, era proclamar o nome do Senhor, era falar do amor de Jesus, tanto para aquela menina quanto para todos que estavam ali à volta, porque havia algo tão explosivo mesmo dentro de nós. A moçada estava naquele fogo todo, naquela vontade de falar desse amor. E eu fico pensando que nós precisamos pedir a Deus que isso também esteja sobre nós, que o amor do Senhor possa nos impactar para olhar para o próximo e sentir aquilo que esse nosso irmão está vivendo, passando, compadecer. O que o apóstolo então fala sobre essa ação de Deus para aquela igreja de Tessalônica, fala que este Espírito, essa ação de Deus iria conduzir aquela igreja de uma forma como o próprio Espírito os conduziu, o Paráclito, aquele que estaria agora ensinando as coisas de Deus, o Senhor, o Espírito Santo, que estaria ali agora agindo, falando, trazendo as coisas do céu para que pudesse ali eles transmitirem também as coisas boas. Aqui o capítulo 4, quando nós olhamos, é um momento de Paulo está dizendo assim: meus irmãos, acabou a teoria, acabou a sala de aula, agora vocês precisam executar. É praticamente o que nós falamos pela manhã. O Deus que nos quer também na prática, agindo, fazendo, realizando. É aquilo que a palavra do Senhor fala à igreja de Tessalônica, quando fala a respeito do texto onde diz assim: olha, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé. É isso que o apóstolo então está dizendo para aquela igreja: vocês são operosos, vocês são praticantes. E essa palavra operosos na fé é exatamente sobre não uma fé intelectual, aquela fé que eles receberam e ponto final, mas era uma fé que estava disposta a fazer, a agir, a praticar, a exercer exatamente o chamado
para o qual eles ali foram direcionados. Eles foram chamados para evangelizar, para praticar essa palavra, para produzir para o reino. É isso que o apóstolo então está dizendo. E agora chega o momento da igreja também agir dessa forma. A vontade de Deus, olha só o que o apóstolo então está dizendo, para que vocês possam experimentar essa vontade de Deus. E a vontade de Deus é esta, que vocês possam progredir. A vontade de Deus, a vontade expressa de Deus, progredir em quê? Como que esse progresso? No relacionamento com Deus. Eu não estou dizendo que tem que fazer por fazer, isso aí vira um pragmatismo, não é? Vira ali uma ação, um ativismo religioso que não produz nada. Não é isso. O que o Senhor quer é que nós estreitemos essa intimidade com Ele, para que Ele possa ministrar em nós aquilo que é dele, e nós aquilo que é dele aos outros. Eu não posso dar o que eu não tenho, e eu preciso desse relacionamento com Deus para que Ele seja exaltado e para que eu, como servo do Senhor, possa dia a dia, nesse relacionamento saudável, um relacionamento que possa me dar alegria, mesmo em meio às dificuldades. Lembra dos apóstolos quando eles até apanhavam por causa do Evangelho e eles se alegravam? Hoje, irmãos, a gente está tropeçando numa pedra no meio da rua e está reclamando de Deus. Ai, porque Deus me esqueceu. Então, isso é falta de comunhão com o Senhor. Nós precisamos buscar uma atitude relacional com o Senhor, uma atitude em que o Senhor seja ali o nosso parceiro em todas as áreas. E nesse momento o apóstolo Paulo diz sobre isso, para que venha a ser este progresso sobre aquela igreja e sobre nós também. Outra coisa que você precisa também compreender, que nesse contexto o Senhor fala para a igreja, e quando ele fala para a igreja é algo que a gente entende como algo interno, e é interno mesmo, porque quando fala que é para a igreja, essa palavra não está dizendo que é para a igreja presbiteriana, para a igreja tal, ela está dizendo para a igreja. Quem é a igreja? Nós. Presta bem atenção. Se nós continuarmos com a nossa comunhão com o Senhor, relacionamento com Ele, íntimo, a palavra do Senhor fala que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Então, nós precisamos buscar esse relacionamento com o Senhor. Isso faz parte da nossa caminhada e faz parte do nosso progresso de crescimento na presença do Senhor. Vivendo como igreja, entendendo o chamado do Senhor, entendendo que esse chamado é para mim, é algo interno. Eu sei que fui chamado. Não precisou de ninguém gritar em alto e bom som lá no alto-falante celestial para todo mundo ouvir que... Não, Ele me chama internamente e eu respondo. E eu sei que agora eu posso fazer parte. Pastor, mas isso é muito complicado. Como é que eu sei? Romanos fala isso. Romanos no capítulo 8 fala que o mesmo Espírito testifica com o seu Espírito que você é filho de Deus, que você então faz parte da igreja. E o Senhor vai começar agora a ministrar em seu coração as coisas grandes, ocultas, que você não sabia antes. Esse relacionamento com Deus vai gerar então autoridade, aquele respaldo interno que havia em você antes, as coisas antigas que nos mobilizava a fazer aquilo que a gente tinha por agradável, agora não vai ser tão agradável mais, porque o Senhor vai mudar este homem, esse que andava de acordo com a sua própria vontade, já não vai mais se agradar muito. E é isso que acontece com a gente, né? Quando somos transformados pelo Senhor, nós não cabemos mais naquele lugar que era aparentemente tão gostoso de estar. Quando a gente vai lá,
ou quando a gente ia lá, depois da transformação, tudo mudou. Não é mais o mesmo lugar, não é mais a mesma alegria, não é mais aquilo que a gente... Os nossos olhos foram totalmente abertos, as vendas caíram e hoje nós passamos a enxergar diferente. E é por isso que no contexto de igreja, o Senhor vai agir agora externamente. Lembra quando Paulo fala assim, tudo posso naquele que me fortalece? O texto ali é, tudo posso naquele que me infunde forças. É exatamente a força para dentro, é a força que vem de dentro. Está compreendendo? E agora essa força que está lá dentro, que vem do próprio Deus, ela nos impulsiona e nos joga lá para fora, para que essa força, no contexto aqui, possa ser diferente. E a partir desse momento eu vou ter a condição de relacionar com Deus. De que forma? Eu agora vou dizer também não. A vida de abnegação estará presente em minha vida. Eu preciso me abster de algumas coisas. Eu não posso mais viver de acordo com o meu próprio sentimento ou o meu próprio desejo. O meu coração não pode me guiar mais para os prazeres que antes eu era conduzido. Agora eu tenho que me abster disso. Eu tenho que dizer não, porque quem me controla é o Senhor. O Senhor agora tem um controle absoluto e eu posso controlar o eu. Lembra daquele livrinho, As 4 Leis Espirituais? Dentro daquele livrinho tem lá um grandão dentro lá do trono. É o eu, é o ego. O ego está lá comandando. Quando Jesus chega, o ego, o eu, fica lá de fora, fica lá mais afastado. Então, quando eu sou transformado pelo Evangelho e transformado por Jesus, eu posso vencer o meu eu. Por isso que eu não posso mais ser eu mesmo. Mas hoje a ideologia, isso e aquilo está dizendo que eu tenho que ser eu mesmo, que eu não posso, eu tenho que fazer o que eu gosto, tenho que liberar. Libera para você ver onde você vai. Vai para o inferno de cabeça para baixo, querido. Libera, né? Como diz aquela musiquinha, libera nada, repreende isso, rejeita o mal. Se a gente liberar tudo que a gente pensa, tudo que a gente tem uma fala de Lutero que é muito interessante. Ele fala assim: se eu falasse tudo que vem à minha mente, até os demônios ficariam escandalizados. Imagina, tudo que vem na sua mente, tudo que vem como desejo, tudo. Já pensou se você libera tudo, querido? É completamente o caminho errado. Há caminhos que para nós parece perfeito, mas o final dele é caminho de morte. O Senhor quer nos dar caminho de vida. E para ter caminho de vida, eu preciso me abster do mal, eu preciso negar o meu eu e eu preciso agora agir de uma forma diferente, que agora eu preciso pensar também no meu próximo e eu vou fazer agora como um novo discípulo, novos discípulos. Eu vou fazer agora, no contexto de uma vida diferente, uma vida transformada, novos transformados. E é nesse contexto interno de igreja que nós precisamos aprender. Aprender o quê? Aprender de Deus, aprender a amar mutuamente, aprender a estar prontos para apoiar e, ainda mais, viver agora no novo estilo de vida. Lembra daquele estilo de vida que a gente tinha lá fora? Fora de Deus, fora de Jesus? Agora não tem como mais. Eu fico pensando aí muitas vezes, né? Eu sou de Jesus, mas continuo ainda fazendo... Não tem como. Ou você é de Jesus, negando a si mesmo, tomando a cruz e seguindo a Jesus, ou você não é de Jesus. Não tem como servir a dois senhores. Não tem como, a gente vai aborrecer um ou outro, uma hora ou outra.
Você precisa entrar dentro do chamado contexto externo agora e começar a compreender. Você precisa se esforçar para ter comunhão com o seu próximo. Você precisa se esforçar a ter ali uma vida mais equilibrada. É a sua vida. Você não pode mais falar o que vem na sua boca ou o que pensa, porque você vai poder escandalizar alguém, vai ser pedra de tropeço. Tem muita coisa nesse estilo de vida que nós agora temos a partir do momento que viveremos externamente, que vai provocar coisas que antes eram tão normais, eram tão simples, agora já não é mais simples. Já não é mais simples daquela forma que nós vivíamos. Ela é simples porque o Evangelho, ele nos chama para a simplicidade, mas ele é complexo demais. Ele tem umas diferenças aí na caminhada que o mundo não entende. E nós precisamos aí, nessa vida chamada externa, cuidar muito bem de tudo. Cuidar dos nossos negócios, cuidar da nossa própria vida, cuidar daquilo que nós agora vamos ter responsabilidade. Não é? Lembra lá do Pequeno Príncipe? Você agora é responsável por aquilo que cativa. Então você também é responsável pela sua vida espiritual. Faz o que eu falo, mas como é que é? Não tem como falar, não, você tem que seguir Jesus dessa forma, mas você não segue, você não faz. Uma vida de discípulo, uma vida transformada, é uma vida que também vai dar testemunho. E a Bíblia fala que o Senhor veio para transformar a nossa vida e nos transformar em mártir, testemunhas. E aquela questão toda, o mártir aqui é alguém que está disposto a morrer ou até morreu, né? E por falar nisso, nós já morremos. A partir do dia que Jesus entrou na nossa vida, morremos para nós mesmos. Eu acho engraçado, tem hora que eu fico me olhando e eu sempre pedi para Deus para transformar a minha vida, mas o negócio foi com tanta força. Tem hora que eu fico olhando para mim mesmo e falo assim, será que sou eu mesmo? Porque mudou muita coisa, até meu cabelo foi embora. Sabe, é um negócio impressionante, mudou tudo. Eu olho para uma foto minha lá no passado e falo, esse cara não sou eu não, né? Mudou tudo. Eu sempre falei com Deus, me faça referência, e aí me fez referência. Sabe como? Eu estou parado em algum lugar e falo assim, lá perto. De quem? Daquele careca lá. Então ele me fez referência. Já pensou? Então se esse careca que é visto por um monte de gente, e é visto mesmo, gente, careca não tem como fugir não, é visto mesmo. Se colocar uma peruca, todo mundo vai lá, ele era careca. Não tem jeito. Se fizer implante, ele era careca. Então ficou careca, já era, virou referência. E aí quando você vai olhar para tudo isso, você já imaginou só se nós fizermos coisas que atrapalham a caminhada, atrapalham alguém se encontrar com Jesus, sendo ali pedra de tropeço? Eu estou falando, né, de mim na brincadeira toda aí, mas qualquer um de nós não podemos mais andar de acordo com a nossa própria vontade. Ser referência, a Kel tá rindo lá, Gustavo, eu acho que é de você, não é de mim não. Eu consegui ser mais careca do que o Gustavo, né? Então a gente vai olhando para todas essas coisas na nossa vida, e o resumo de tudo é que o Evangelho nos transforma de uma forma tão radical, né? Que simplesmente não é o careca ou isso ou aquilo, mas nos transforma de uma forma tão grande que para essa vida agora, essa nova vida, essa vida em Cristo, ela não é mais simplesmente um discurso. A nova vida em Cristo, ela não é um discurso. O discurso é bonito, mas agora as pessoas vão querer ver se realmente houve mudança na minha vida. Outra coisa
Essa vida transformada, ela não pode ser mais vivenciada só para mim, o individualismo, o egoísmo. Agora não, eu tenho que, como diz lá Jesus, amar a Deus, amar o meu próximo, mas amar o meu próximo como a mim mesmo. Então olha só, vamos inverter: amar a Deus, amar a mim e amar o próximo. Compreende só? É dentro dessa visão, porque Deus sabe que eu preciso me amar, me cuidar, eu preciso me respeitar, eu preciso saber que eu, quando sou abençoado por Deus, certamente alguém tem que ser abençoado também. Não é? Quando eu fui influenciado, Deus sabia que eu poderia influenciar a vida de outros. E fora a chamada eclesia, né? O para fora. Agora é lá fora que eu tenho que mostrar o que aconteceu aqui dentro. É lá fora que nós vamos mostrar o que acontece aqui dentro da igreja. Porque muitas vezes, muito bom, aleluia, glória a Deus, o cultão tá bacana, tá beleza, aqui dentro tá jóia, e lá fora? Nós precisamos olhar para essas coisas, entender que o que o Senhor quer ministrar para nós aqui dentro, Ele quer também que vivamos lá fora, para testemunhar o nome dEle. E outra, além de tudo, nós precisamos compreender que o Senhor é o Deus de perto, é o Paráclito, né? O Senhor ali presente, o Espírito Santo agora que habita em nós, que age em nossa vida, nos ensina que o Senhor nos vê de perto e de longe. E nós precisamos testemunhar tanto para os de perto, quanto para os que estão distantes. Está compreendendo? E para finalizar, nós precisamos discipular. Não simplesmente, me entenda bem, não simplesmente ser um discípulo. Pastor, mas o senhor não falou que a gente tem que ser discípulo? Eu falei, e você precisa ser, mas você não precisa ser um discípulo eternamente, amém? Você tem que ser um discípulo disposto a discipular. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui para aquela igreja de Tessalônica. Vocês precisam progredir, vocês precisam crescer nisso aí. E esta é a vontade de Deus. Amém? Que Deus te abençoe, te guarde, derrame sobre a sua vida bênçãos sem medidas. Isso é bom, né? É maravilhoso. E que o Senhor possa te ajudar nessa caminhada aí. Que Ele possa ser sobre você esse direcionamento aí, essa força que você está buscando, ela está no Senhor, ela está nele. Então, quando você falar aí, tudo posso naquele que me fortalece, Ele está disposto a te fortalecer mesmo. O Espírito Santo presente, agindo, pronto para te ajudar em toda e qualquer situação. Amém? Vamos adorar o nome do Senhor e bendizer o nome dEle. Combati o bom combate e guardei a minha fé. O meu alvo sim é Cristo, consumador da minha fé. Combati o bom combate e guardei a minha fé. O meu alvo sim é Cristo, consumador da minha fé. Com Ele eu sou mais que vencedor, não consigo viver sem o seu favor. Nele eu sei que posso confiar, é preciso ter fé. Fé para provisão, fé para salvação, fé para compreender o tempo do Senhor, fé para o teu milagre, fé para ver a glória, fé para ver o impossível acontecer.
para um dedadado. Combati o bom combate, guardei a minha fé. O meu alvo sim é Cristo, consumador da minha fé. Com Ele eu sou mais que vencedor, não consigo viver sem o teu favor. Nele eu sei que posso confiar, é preciso ter fé, fé para provisão, fé para salvação, fé para compreender o tempo do Senhor, fé para o teu milagre, fé para ver a glória, fé para ver o impossível acontecer. Amém, louvado seja o nome do Senhor. Fomos abençoados pela palavra de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Fica o nosso agradecimento, reverendo Heron, que esteve há uns meses atrás bastante doente e agora já está recuperado. Louvamos a Deus pela vida do reverendo Heron e agradecemos por essa palavra tão maravilhosa. Meu amado irmão, eu quero orar para encerrarmos esse momento de culto e que o Senhor Jesus esteja te abençoando, te dando uma semana extraordinária, cheia da graça, do poder de Deus, e que você seja um discípulo e um discipulador, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Deus querido, muito obrigado, ó Deus, por esse tempo que passamos aqui, cultuando ao Senhor. Que o Senhor agora nos dê uma noite tranquila, agradável, que possamos ter uma semana, Deus, debaixo do cuidado do Senhor, e que possamos, ó Deus, servir ao Senhor com alegria nessa semana. O Senhor venha abrir portas, esteja abençoando o teu povo, sustenta a tua igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe e até domingo, se Deus quiser.